Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Chegamos ao último dia do ano litúrgico. Durante todo este ano, e já tem anos que faço isso, eu nunca estive nem um dia sem refletir com você a palavra de Deus. Um empenho que me é árduo, me é exigente em meio a tantas outras coisas, mas que eu considero prioritário porque, sendo liturgista, eu creio profundamente na força da palavra de Deus, que na celebração da igreja é sempre viva e eficaz, que não é uma história do passado para nós simplesmente conhecermos, que não faço esses vídeos jamais com a intenção de simplesmente oferecer um curso de Bíblia, mas para dizer, esta palavra de Deus, ela ainda hoje, se nós permitirmos, como diz a própria palavra, ela é como a chuva e como a neve, que não cai e volta para o céu sem produzir frutos. Se isso foi bom para você, se isso foi útil para o seu crescimento, valeu a pena todo o cansaço, todo o esforço desse período. E o pedido, divulgue, faça outras pessoas conhecer, com a intenção de fato que nós possamos tornar a palavra de Deus naquilo que é a sua missão, que ela seja escutada, que ela ilumine a nossa vida, que ela ilumine o nosso ministério, a nossa vocação, que assim seja. Nós, na última liturgia da palavra deste ano, nós chegamos à conclusão de um percurso com o Apocalipse. Nós tem 2 semanas que estamos escutando o Apocalipse, no total, exceto algum dia que entrou alguma festa, 10 textos nós escutamos, ou melhor, 12, contando também com os sábados. E hoje, na visão última, o anjo do Senhor faz ver a João um rio de água viva. Este rio de água viva é imagem daquilo que está no livro do Gênesis, mas sobretudo se baseia numa visão de Ezequiel, que vê sair do templo uma grande quantidade de água que vai levando vida pelo deserto. Aqui nós temos uma visão semelhante. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro, não do templo, mas do trono do próprio Deus, que está Deus Pai com o seu Cristo, o Cordeiro imolado. No meio da praça, de cada lado do rio, estavam plantadas árvores da vida. Elas dão fruto 12 vezes por ano, em cada mês. Elas dão fruto e dão folhas para curar. Assim também era a visão de Ezequiel. Mas a árvore da vida faz uma alusão ao Gênesis. Se nós ouvimos ontem que Deus faz um novo céu e uma nova terra, é um novo Gênesis, uma nova criação da humanidade. Não mais na fragilidade de antes, mas uma terra nova, uma terra banhada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue dos mártires da comunidade, às quais se destina o texto do Apocalipse. Na cidade estava o trono de Deus e do Cordeiro. Não haverá mais noite, não se precisará mais da luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus será a luz dessa cidade. É Ele mesmo que vai brilhar, que vai iluminar. Então o anjo disse: essas palavras são dignas de fé e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Muito em breve a libertação vai chegar. Deus vai criar um novo céu, uma nova terra. Deus vai destruir a besta, vai subjugar o dragão. É esta a mensagem de esperança. Assim o povo se sustentava. Aqui é a importância de ler a palavra de Deus. Nós não lemos a palavra de Deus somente para pensar assim: Deus agiu no passado, na história dos nossos antepassados. Não, meus irmãos, isso é pouco. Nós lemos a palavra de Deus para ver que aquilo que Deus fez no passado, Ele faz muito maior no nosso presente, se nós deixarmos. Deus não nos salva sem a nossa colaboração. Então, se nós permitirmos, Deus nos conduz, Deus conduz a nossa história, Deus age na nossa história pessoal, na história da igreja, na história do mundo. Ler a palavra de Deus é se convencer disso. E para isso, então,
o autor se reporta a cenas do Antigo Testamento para dizer: hoje o Senhor vai agir e muito em breve o nosso sofrimento vai chegar ao fim. Continua o texto e vai dizer: eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. É a confirmação da parte de Deus daquilo que é a profecia do Apocalipse. E a profecia, dizendo isso, de novo, não é jamais um anúncio de futuro através da adivinhação, mas a profecia bíblica é um chamado a uma conversão, capaz de prever se nós continuamos na reta via ou se nós não nos convertermos, o que vai acontecer na nossa história. Então, para isso, não necessitamos de uma capacidade de adivinhação, mas sim precisamos de discernimento. O discernimento é escutar a palavra de Deus e ler a nossa história a partir dessa palavra. Quem assim o faz é capaz de ver o que vai acontecer com a história pessoal, com a história da comunidade. Nós, no último salmo que nós rezamos neste ano litúrgico, é aquele que a igreja usa para nos chamarmos à oração na liturgia das horas. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, ao seu encontro caminhemos com louvores. É o salmo que chama um grande louvor, um louvor comunitário. Vamos juntos, vamos louvar o Senhor. Vamos louvá-lo por tudo aquilo que Ele fez da nossa vida, por tudo aquilo que nós permitimos que Ele agisse, pela palavra compartilhada, pela palavra escutada. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Na aclamação ao Evangelho de hoje, vigiai e orai, para ficardes de pé ante o Filho de Deus, ante o Filho do homem. Ora, esse ficar de pé, que é uma expressão muito usada no Novo Testamento, para falar de duas dimensões. Aquela na liturgia, de fato, o Concílio de Nicéia 325 vai proibir aos cristãos de se ajoelharem no domingo. Então, que tem essa evocação da cena litúrgica que a pessoa está diante de Deus rezando. De fato, a posição que Jesus rezava, porque assim até hoje os judeus rezam, é de pé com as duas mãos levantadas. E que então, muitas vezes, imersos na oração, eles começam a balançar o corpo. Esta é a posição do orante, por natureza, do clássico orante no Antigo e no Novo Testamento. Mas também tem outra dimensão. Estar de pé diante do Filho de Deus é aquela pessoa que não tem o peso de consciência porque foi infiel, mas sabe que lutou para ser fiel com todo o coração e por isso não tem medo, não tem vergonha de olhar a face do seu Senhor. Jesus vai dizer aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis, para que nós não sejamos distraídos quando vem o Filho do Homem. E que o que nos torna distraídos? A gula, a embriaguez, preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Estejamos preparados. E como é que nós devemos fazer? Jesus vai fazer duas recomendações. Ficai atentos. Assim como o agricultor que olha o momento que está brotando as novas folhas, os novos ramos e sabe o verão está chegando, estejamos atentos aos sinais do Filho de Deus. Ficai atentos e orai a todo momento. Sem a oração, nós não conseguimos ter a sensibilidade para discernir a vontade de Deus e os sinais da presença de Deus, a fim de ter força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar de pé diante do Filho do Homem. Tenham todos um bom dia, que Deus seja louvado por tudo aquilo que nós vivemos juntos durante esse ano e que nós possamos corresponder à sua graça no ano que começa a partir de amanhã com o Advento. Na oração depois da comunhão de hoje, fazei, ó Deus Todo-Poderoso, que nunca nos separemos de vós, pois nos concedeis a alegria de participar da vossa vida. Tenham todos um bom dia,
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.